Vem, Senhor, ver que o nosso coração para contigo, Pai, é bom. Que o nosso desejo é de te agradar, de te adorar, Senhor. Não envergonhá-lo, Pai. Mas algumas vezes nós não sabemos como fazer. Por isso nós oramos, atrai o nosso coração a Ti. Leva-nos, Senhor, à Tua presença. Nós queremos, Senhor, ter encontros contigo todos os dias, Pai. Assim como lá no Jardim do Éden, o Senhor vinha todas as tardes para falar com Adão. Que essa liberdade o Senhor tenha na nossa vida. Que todos os dias, quando o Senhor vier, Pai, nós não tenhamos vergonha e nem medo de te receber, mas que nós possamos nos assentar contigo e conversar, que nós possamos ter uma comunhão, Pai, sem reservas, sem mentiras, Pai, sem esconder nada. Meu Deus querido, nós queremos entregar nossa vida por completo a Ti. Fale isso para o Senhor, igreja. Fale, Senhor, eu não quero ter uma área da minha vida em que o Senhor não tenha o controle. E se ainda há algo em mim que eu não tenha entregado a Ti nessa manhã, eu quero me entregar por inteiro. E quero pedir que o Senhor faça a sua vontade em mim e não a minha. Muitas vezes, igreja, nós oramos e pedimos coisas a Deus. E algumas vezes nós insistimos em pedir coisas para o nosso benefício. E Deus, sendo Pai maravilhoso, muitas vezes acaba nos atendendo. Mas a palavra de Deus diz que a vontade do Senhor para nós é boa, perfeita, agradável, que os planos que o Senhor tem para nós são de bem e não de mal, que os sonhos do Senhor para nós são maiores que os nossos. Por isso, se nós recebermos a vontade do Senhor sobre nós, ela será sempre infinitamente melhor do que a nossa. Meu Deus querido, nessa manhã nós queremos orar pedindo que a vontade do Senhor seja feita nas nossas vidas. Mesmo que algumas vezes a gente não entenda, mesmo que por algum tempo seja difícil de aceitar, por causa da luta da nossa carne contra o nosso espírito, ainda assim, Pai, nós entregamos a nossa vida e pedimos, faz a sua vontade em nós, em nome de Jesus, para que o Teu nome venha a ser glorificado, para que dentro da nossa casa haja transformação, para que as pessoas que olharem para nós possam ver verdadeiramente um novo homem, não aquela velha criatura que andava no pecado, nas trevas. Meu Deus, em nome de Jesus, transforma-nos por completo, Pai, para o louvor e para a glória do Seu nome, Jesus, em nome de Jesus. Coloca a sua mão no seu coração, queridos. Meu Deus amado, toca, meu Pai, em cada vida, Pai. Toca em cada coração, Senhor. Remove, Senhor amado, das nossas vidas aquilo que não te agrada, aquilo que não vem de Ti. Sentimentos como tristeza, mágoa, ressentimento, ansiedade, medo. Dissipa, Senhor, do nosso coração, dissipa do coração desse Teu filhinho, dessa Tua filhinha, Pai. Para que nós possamos oferecer a Ti, Senhor, um louvor sincero. Para que nós possamos dedicar a Ti, Senhor, a nossa fé, a nossa gratidão. Derrama do Teu Espírito Santo, Pai. Da paz, da alegria que o mundo não conhece, Pai, que excede o entendimento. Nós não precisamos de circunstâncias para nos alegrar, porque a nossa alegria
é Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Alegra o coração do teu filho, fortalece, Pai. Que teus filhos, Pai amado, caminhem contigo, aprendam a te ouvir, Senhor, e a te obedecer. Diga a Ele que você quer obedecê-lo. Diga com as suas palavras: sim, Senhor, eu quero ser teu filho, eu não quero ser um religioso. Eu quero te agradar com tudo que tenho e tudo que sou. Agora levanta a tua mão direita, meus amados, diga: Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu creio que o Senhor morreu na cruz em meu lugar. Eu creio na Bíblia Sagrada. E eu creio que o Senhor ressuscitou 3 dias depois. Toma a minha vida em tuas mãos e faça de mim a sua vontade, porque eu entrego tudo a ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Olha para o pastor, queridos. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Digam amém. Diga glória a Deus. Pode aplaudir o nome do Senhor, meus amados. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus, queridos. Respirem fundo, ó. Amém? Pode assentar, meus queridos, de posse da vitória, de posse da bênção. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 4. Glória a Deus, queridos. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4. Os irmãos estão acompanhando na internet. Deus abençoe a vida de vocês, onde vocês estiverem. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Peço aos irmãos que compartilhem, meus amados, tá bom? Compartilhe a palavra do Senhor. Ajude a divulgar a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4. Amém, queridos? Pode assentar, meus amados. Meu Pai querido, fala conosco, Senhor. Ministra no nosso coração. Dê a nós entendimento, discernimento, Pai, da sua palavra. E tudo que sair da minha boca não venha do homem falho que eu sou, Pai, mas venha somente de Ti. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos, eu te peço e nós te agradecemos. Também te agradeço. Amém. Capítulo 8, versículo 4 diz assim: Entremente os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Amados, nós vamos ver aqui um pouco do início da obra de Deus. Deus, ele entregou seu Filho amado para morrer em nosso lugar com um propósito. Não é simplesmente nós dizermos, né, Jesus ou Cristo, como Cristo fosse o sobrenome de Jesus. Não, Cristo significa quem Ele é, o Messias, o Salvador. Ele veio nos dar a vida eterna, mas também Ele veio nos revestir de poder, para que nós pudéssemos glorificar o nome dEle. Glória a Deus, meus amados. Muitas pessoas hoje estão lutando com as armas erradas e por isso estão sofrendo. As pessoas passam dificuldade em várias áreas da vida e não sabem que Deus nos confiou, nos entregou algo sobrenatural, que são os benefícios do reino de Deus. Os benefícios do reino de Deus são bem diferentes dos benefícios desse governo. Esse governo, graças a Deus, hoje, né, eu dou glória a Deus pelo presidente que nós temos. Amém, meus amados? Mas ele não se compara, esse governo não se compara ao reino de Deus. Aliás, nós não somos daqui, nós estamos aqui. Nós que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós morremos para o mundo. É isso que simboliza o batismo. O sepultamento do velho homem e a ressurreição do novo homem, o homem espiritual. Falo homem, mas é homem ou mulher. Amém, meus amados? Então o que acontece? Jesus falou, eu não sou daqui, eu sou celestial. E quando nós aceitamos Jesus Cristo, isso também é representado no batismo. Nós também, o velho homem, a velha criatura morreu neste mundo e nasceu a criatura, ou melhor, o filho espiritual. E como filhos espirituais, nós temos nas nossas mãos, ao nosso alcance, muitos benefícios. E esses benefícios são sobrenaturais. Por isso que em nome de Jesus Cristo nós oramos, enfermos são curados.
demônios são expulsos, pães são multiplicados. Amém, meus amados? E tanta coisa acontece, até mortos são ressurretos. Amém, queridos? Eu tenho pelo menos experiência de 2 vezes ver pessoas morrerem diante dos meus olhos e Deus os ressuscitarem. Não sei se alguém já teve essa experiência, mas é algo extraordinário ver a pessoa, Deus trazendo a vida de volta à pessoa. Glória a Deus, queridos. Então olha como que aconteceu. Começou uma perseguição muito grande, o povo ali feliz, foram batizados no Espírito Santo, e daqui a pouco começaram as perseguições, como Deus havia dito que haveria, Jesus havia dito que haveria, e mataram a primeira pessoa em nome de Cristo, né? Em nome da igreja, mas na verdade ele morreu por causa de Cristo, que foi Estevão, o primeiro mártir. E dali começou uma perseguição. Aí entra onde nós estamos lendo, ó. Entremente os que foram dispersos iam por toda parte pregando o evangelho. Na verdade, essa perseguição já era propósito de Deus, para que eles não ficassem somente na igreja, mas eles fossem por toda parte pregar o evangelho de Deus. Esse é o propósito. Amém, meus amados? E eles foram, com exceção dos apóstolos que ficaram em Jerusalém. Versículo 5, ó. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Olha que maravilha, Filipe ele tinha uma persuasão tão grande. Por que ele tinha uma persuasão grande? Porque ele tinha uma autoridade, porque ele vivia aquilo que ele pregava. Aí que tem uma grande diferença, meus amados, em nós pregarmos o evangelho. Você vê que Jesus ele pregava o evangelho e as pessoas falavam assim, esse homem ele prega diferente. Ele não prega como os mestres que eram os fariseus. Ele prega como quem tem autoridade. E aqueles que entregam a vida ao Senhor Jesus Cristo recebem dessa autoridade. Mas a condição é entregar mesmo. Não de boca, mas de fato de verdade. Nós precisamos viver Cristo, nos entregar a Ele, confiar que a vontade do Senhor é o melhor para nós. Muitas vezes nós dizemos que confiamos em Deus, confiamos que a vontade dEle é o melhor para nós, mas quando vêm as dificuldades, muitas vezes nós esquecemos a fé e agimos da maneira que nós aprendemos, da maneira que alguém às vezes nos direciona. Você vai fazer isso, vai resolver a sua vida dessa maneira. Porque muitas pessoas, quando chega na hora de confiar, elas retrocedem. A Bíblia diz, o meu justo, diz Deus, viverá pela fé. E diz mais, se ele retroceder, voltar atrás, eu não tenho prazer nele. Glória a Deus, igreja. Então o que faz com que nós venhamos dar prazer ao nosso Pai, ao nosso Deus, é somente acreditar e confiar. É só isso que Deus exige de mim, exige de você. É só isso que nós precisamos. Em outras palavras, não fazer Deus mentiroso. Porque quando nós não acreditamos em qualquer palavra dele, é a mesma coisa que chamarmos ele de mentiroso. Isso é blasfêmia. Porque Deus não pode mentir. Amém, meus amados? Jesus, que é Deus, disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Não é que Jesus fale a verdade, meus amados. Quando alguém pensa assim, imagina, Jesus era um homem que falava a verdade. Não, ele é a verdade. Ele não pode mentir. Se Jesus mentir, ou Deus, que é Jesus, mentir, está tudo acabado. Ele nega a si mesmo. E da mesma maneira, é o inimigo, que é o pai da mentira. Ele não pode falar a verdade, porque nele, disse Jesus, não há verdade. Então o demônio, o diabo, ele nunca vai falar a verdade. Ele vai falar algo que pareça, que faça sentido, que olha, meu, igualzinho ele falou, mas nunca vai ser verdade. O dia que o diabo falar a verdade, ou seus demônios falar a verdade, é porque se converteu. Não vai acontecer. Amém, meus amados? Eu digo isso por quê? Porque muitas vezes as pessoas acreditam no que o diabo fala. E às vezes até nas igrejas, o pastor às vezes dá liberdade para o diabo. Às vezes uma pessoa está manifestada com um espírito maligno e fica entrevistando, como se o diabo tivesse alguma coisa para acrescentar. Jesus, toda vez que se deparava com pessoas endemoniadas, ele dizia, cala-te e retire-te dessa pessoa. Amém, meus amados? Então as pessoas, versículo 6, as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Ele não só falava, mas ele também tinha autoridade para abençoar, porque as vidas das pessoas eram mudadas, pessoas eram curadas. Por quê? Porque ele vivia Cristo. Diga glória a Deus, queridos. 7. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. Muitos paralíticos, coxos, foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Glória a Deus, meus amados. Deus te deu essa autoridade. Toma posse disso. Em nome de Jesus Cristo,
Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão enfermos e pisarão serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Tem pessoas que elas começam a fazer a obra e o diabo investe para amedrontar essa pessoa, e essa pessoa fala assim: não, agora que eu comecei a fazer a obra de Deus, o diabo, o inimigo está furioso, ele se levantou contra a minha vida. Jesus disse: nada, absolutamente nada vos causará dano. Então, se o inimigo se levantou, do mesmo jeito que ele se levantou, repreenda e manda ele embora, e manda em nome de Jesus. Olha lá essa situação, versículo 9. Havia um certo homem chamado Simão que ali praticava magia, e ele iludia o povo. A magia, o que ela é? Ilusão, uma mentira. Amém, queridos? Iludia o povo de Samaria, insinuando, ele se insinuava a ser o grande vulto. Amém, queridos? Ele colocou o nome, ele queria ser mais que os outros, então ele enganava, iludia as pessoas com alguns truques de mágica, e as pessoas acreditavam, e ele também se autodenominava o grande vulto. A gente fala grande vulto em português, parece até esquisito, mas quem sabe na língua deles devia ser um nome até bonito, né? O grande vulto. 10. Ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior. Olha só a influência que esse mentiroso tinha. Dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. As pessoas diziam que ele era o poder de Deus, porque através de truques de mágica, ele iludia muito. Na verdade, muito não, todos. Versículo 11. Aderiam a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, quando viram Filipe curando o coxo, devolvendo vista ao cego, ressuscitando mortos, expulsando demônios, olha lá. Quando, porém, deram crédito a Filipe, os que evangelizavam a respeito do reino de Deus, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, eles iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Então as pessoas todas começaram a dar crédito a Filipe, por causa da autoridade que ele pregava e dos sinais que ele operava. Então as pessoas já acreditavam e também já eram batizadas. Por isso quem crer será salvo. Em seguida quem crer e for batizado. Mas pastor, se eu crer eu não sou salvo? Você é salvo, mas para você permanecer salvo, o próximo passo é se batizar. Olha lá, versículo 13. O próprio Simão, o enganador, ele abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Até o mágico ele falou: rapaz, que homem! Expulsos, demônios são expulsos, enfermos são curados, que maravilha! O meu grande poder não virou nada perto do poder de Deus. Amém, queridos? Versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Imagina, amados, nós estamos falando de Samaria. Talvez você não saiba, Samaria ele era odiado pelos judeus. As pessoas odiavam os samaritanos. Os judeus, eles preferiam ver um cachorro sarnento, e eu não estou exagerando, do que um samaritano. É forte isso. É como um cristão hoje, não vou dizer cristão, porque cristão não é assim, mas como os crentes hoje na igreja, vê às vezes outras religiões. Vê um macumbeiro, vê um espírita, passa de largo, não quer nem ver esse endemoniado, às vezes fala muitas vezes assim, não é verdade, queridos? E não é assim que nós devemos se portar. Mas o crente, né, o crente velho de igreja, muitas vezes é assim, quando se fala de um macumbeiro, se fala de um espírito, meu Deus do céu, essa raça, vamos sair de perto. E muitos macumbeiros hoje são ex-macumbeiros, né? Muitos que faziam coisas erradas, né? Não vou falar de religiões em si, mas faziam todo tipo de coisa errada, hoje não são mais. Hoje, provavelmente, se chegasse uma pessoa conhecida e, por exemplo, vão fazer algo muito errado. Por exemplo, aquela família que conhecida, né? A família Nardoni, lembra daquele caso que aconteceu, que matou a menininha lá? Se chegar uma pessoa dessa na igreja hoje, muitas vezes os crentes vão virar a cara, vão sair de longe. Não é verdade? Esse bandido sem vergonha. Não é verdade, queridos? Mas se ele se arrepender, você acha que Deus perdoa ou não perdoa? Sim ou não? E se ele perdoa, quem somos nós para não perdoar? Vocês estão entendendo, queridos? As pessoas têm isso. Não, esse cara é um bandido, não quero ver na minha frente, quero que ele vá para o inferno. Mas se ele se converter e se arrepender e pedir perdão a Deus? O Zaqueu, que era ladrão, odiado pelos próprios judeus, Jesus falou: hoje chegou salvação a essa casa.
Jesus falou, hoje a salvação está nessa casa, Zaqueu, você e a tua casa são salvos. Imagina o Zaqueu saindo na rua, feliz da vida. Aí as pessoas, os conhecidos dele falavam assim, ó, o bandido ladrão. Ele não era mais bandido, nem era mais ladrão, porque ele tinha recebido o quê? O perdão de Deus. Glória a Deus, igreja. Mas as pessoas julgavam ele como bandido, como ladrão, mas ele já não era mais bandido e ladrão. Versículo 15. Os quais, o Pedro e o João, desceram para lá, oraram por eles, e para que recebessem o Espírito Santo. Então os apóstolos foram lá, oraram, e o povo que tinha sido batizado nas águas, recebeu o quê? O Espírito Santo. Porque não ainda havia descido sobre nenhum dos samaritanos, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos, e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Olha a maldade dele ali, ó. Ele falou assim, rapaz, eu era conhecido como grande vulto aqui, agora perto de Filipe fiquei pequenininho. Aí ele começou a acreditar no que Filipe falava, acompanhava, mas ainda tinha muita malícia no coração dele. E quando vieram os apóstolos, começaram a impor as mãos e as pessoas eram batizadas, ou seja, recebiam do céu poder. Amém, meus amados de Deus? Aí ele falou assim, rapaz, eu tenho dinheiro, quanto você, para mim receber esse dom aí de impor as mãos sobre as pessoas e também receber poder? Quanto você quer por isso? Misericórdia, meus amados, olha lá. Versículo 19, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aqueles a quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para quê? Para perdição. Pois julgaste adquirir por meio do teu dinheiro o dom de Deus. Glória a Deus, meus amados. O dom de Deus, a graça de Deus, a salvação de Deus não pode ser adquirida por dinheiro nenhum. Isso é grave diante de Deus. Amém, meus amados? Pedro olhou, viu a maldade no coração dele e falou, o teu dinheiro seja para a tua perdição. Amém, queridos? Olha lá. Versículo 21. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, tá? Pois da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado esse intento do teu coração. Ou seja, estava no meio dos crentes, estava seguindo Jesus Cristo, tinha sido batizado nas águas, estava lá, glória a Deus, aleluia, aleluia, mas o coração estava cheio de fel de amargura, de maldade. E manifestou quando ele viu os apóstolos vindo, ele falou, rapaz, eu quero ser igual a eles, ter aquele poder. E ele pensou que por dinheiro, os apóstolos venderiam aquela unção que receberam de graça de Deus. E Pedro colocou ele no lugar e falou assim, olha, o teu dinheiro seja para a tua perdição. Porque você pensou que através do teu dinheiro, você poderia comprar o poder, o dom de Deus. E eu vou dizer para você uma coisa, Simão, ele disse, arrepende, talvez Deus te perdoe. Amém, queridos? Aí naquele momento, olha que bênção. Versículo, agora 23. Pois vejo que está em fel de amargura e laço de iniquidade. 24. Respondendo, porém, Simão lhe pediu, rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que me disseste sobrevenha a mim. Diga glória a Deus, igreja. Naquele puxão de orelha, ele falou, meu Deus do céu, olha a besteira que eu estou fazendo. Glória a Deus, meus queridos. Muitas vezes a gente precisa de um puxão de orelha, sabia disso? A gente vê Jesus muitas vezes tratando, fazendo coisas que aparentemente não faz sentido Jesus fazer assim. Por exemplo, Jesus uma vez chamou uma mulher de cachorrinho. Vocês sabiam disso? A mulher vinha pedir ajuda para Jesus, Jesus ignorava a mulher. Era uma mulher estudada, Ciro-fenícia. E ela pedia, Senhor, salva minha filha, está terrivelmente endemoniada. Jesus a ignorava. Imagina Jesus ignorando. Imagina o pastor, alguém pediu uma coisa, o pastor ignorando. Provavelmente a pessoa fala, esse pastor não é de Deus de maneira nenhuma. Mas Deus sabe o que faz. Aí, depois os discípulos falando, Senhor, manda essa mulher embora então. Nós já entendemos que o Senhor não vai atender ela, então pelo menos despede ela, porque ela está importunando. Aí Jesus falou assim, não é comum tirar os pães dos filhos e dar para os cachorrinhos. A origem dela, Jesus falou, você é cachorro, cachorrinho. Amém, queridos? E ela foi lá e falou, sim, Senhor,
mas até os cachorrinhos comem das migalhas das mesas dos seus donos quando caem. Jesus virou para ela e falou: agora sim, por causa desta palavra, vai que a tua filha está curada. Diga glória a Deus. Então Jesus sabia que era necessário aquele puxão de orelha para que ela se humilhasse, para que ela recebesse o milagre que ela tanto precisava. Glória a Deus, queridos. É isso que a gente tem que entender, meus amados. As pessoas, elas pensam que Deus, todo mundo tem que fazer do jeito que está no livrinho, vamos dizer assim. Uma vez aconteceu isso, ó. Tinha uma mulher que ela foi na igreja e o marido dela tinha ido embora de casa. E ela foi lá: pastor, meu marido foi embora de casa, o que eu faço? Falei: olha, irmão, o conselho que eu posso te dar é: busca a Deus, entrega a tua vida ao Senhor Jesus, confia em Deus. Eu sei que Deus tem o propósito de restaurar o casamento, esse é o plano de Deus. Então, agora você não conseguiu segurar seu marido, você não tem forças para isso. E se ele saiu agora, porque o coração dele já estava fora já faz muito tempo. Então, o conselho que eu posso te dar é só: busca a Deus, confia em Deus, entrega a sua vida ao Senhor, que Ele vai fazer o melhor para você. Não, sim, tá bom. Todo dia aquela mulher vinha, e ela começava a vir e me contava sempre uma coisa do marido dela. Eu falei: querida, eu sei que não é fácil, mas esquece teu marido, porque você não está conseguindo nem se concentrar na palavra, você só pensa nele o tempo todo. Esquece o teu marido, porque o diabo está brincando com a tua mente, com os teus sentimentos. Falei para ela. E ela: não, pastor, porque uma vez eu ganhei um bolo, aquele bolo estava macumbado. Eu falei: esquece isso, querida, esquece isso, busca Deus. Não, sim, eu estou buscando a Deus. Aí no outro dia ela vinha, sempre tinha uma história: pastor, eu fiquei sabendo que era uma mulher da faculdade, que conhecia, que era minha amiga também. Se dizia: irmã, esquece isso, teu marido já está fora de casa. Busca a Deus agora, que é o caminho para você restaurar a sua vida. Não, sim, pastor, sim. E aquilo passou, meus amados, acho que uns 2 meses, todo dia, todo culto, no final do culto, estava ela lá no final da cadeira esperando. Eu falava: Jesus amado, amém, em nome de Jesus. Só que o que acontece? Tinha paciência, mas ela falava, a palavra que falava entrava por aqui, saía por aqui. Eu não conseguia explicar nada além de busque a Deus, porque ela não conseguia fazer o básico, que era atentar e falar assim: agora eu esqueci tudo, vou me buscar a Deus. Aí um dia ela chegou na igreja. Pastor, depois do final do culto, né? Pastor, eu pequei. Não, no início do culto. Eu pequei, ela falou. Eu falei: pecou, o que aconteceu? Eu falei: o que aconteceu, irmã? Olha, pastor, eu estava lá no centro, ela falou. Aí uma mulher veio assim para mim: vem cá. Aí era uma mulher, aquelas que lê a mão, né? E daí falou assim: teu marido foi embora de casa, né? Como você sabe? Sei quem que fez, quem que tirou. Aquele bolo lá, é aquele maconhado lá, macumbado. Vai lá e pega lá dinheiro. Ela foi lá, sacou dinheiro, era um valor alto na época. Me traz aqui que eu vou desfazer o feitiço. E ela falou: fui lá, pastor, paguei, fui lá. Eu sei que eu fiz errado, cheguei em casa, eu fiz errado, mas Deus, Ele entende. Eu falei para minha irmã: vai embora, sai daqui. Eu não tinha costume de falar, até eu estranhei a minha atitude. Eu falei: vai embora, irmã. Ela olhou para mim: mas como assim vai embora, pastor? Eu falei: irmã, você não quer ouvir o que Deus quer falar para você? Porque ela começou a me contar com detalhes tudo que a mulher falou. Ela contou o que ela falou, quem que era, por quê, o nome da mulher, o que ela ia fazer. Ela contou com detalhes. E aquilo ali naquela hora, né, meu espírito se queimou. Por quê? Porque eu estava meses falando com ela, não lembrava nem de buscar Deus. Fora as outras coisas que eu dizia para ela, não, entrava por aqui, saía por aqui. Eu falei assim: o que Deus fala para você, você não quer ouvir, mas o que o diabo fala, você escuta. Então vai servir o diabo. Falei para ela. E até eu fiquei assim, minha esposa, meu Deus, amor, por que você fez assim? E daí o que aconteceu? Foi no início do culto. Ela foi lá, sentou na cadeira dela, não foi embora, ficou lá. Eu nem dei bola para ela. Eu continuei pregando o culto, não atendia mais ela não ficava mais para conversar, mas ela continuou firme na igreja. Depois eu lembro que eu fui transferido, depois de um tempo fui transferido, e aquela mulher continuou firme, depois se tornou obreira na igreja. Ou seja, ela precisou de um puxão de orelha, um chacoalhão, para parar de brincadeira. Eu não tenho costume de fazer isso. Foi a única vez que aconteceu isso, eu fiquei estranho. Falei: meu Deus do céu, o que eu fiz? Não é verdade, queridos? Mas Deus sabe como faz as coisas. Deus sabe. Imagina a pessoa falando assim: o pastor me expulsou da igreja. Oh, Jesus amado. Olha lá, queridos. Versículo 25. Eles, porém, havendo testificado, falando a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Diga glória a Deus. Vamos continuar agora no evangelismo através de Filipe. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza.
este se acha deserto, esse caminho é deserto. E ele se levantou e Deus disse para Filipe: Filipe, sai daqui, vai em caminho do deserto, vai para lá. E ele ficou assim: mas Senhor, para onde que eu vou? Não, Senhor, mas olha, eu tenho família aqui, Senhor. Não, Senhor, mas peraí, o que eu vou fazer? Eu tô gripado, Senhor, eu tenho alergia à poeira. Vocês estão entendendo a diferença de uma pessoa que teme a Deus, confia em Deus, meus amados? Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E ele foi. Abraão creu em Deus, e isto, a fé dele, foi imputado para a justiça. Filipe, Deus falou, o anjo do Senhor, o Espírito Santo foi lá, né, o anjo do Senhor, e disse: vai para o deserto, corre para o deserto. O que tem no deserto, igreja? Tem nada. Mas Deus falou, ele obedeceu. Vocês entenderam por que Deus operava tanto milagres através de Filipe? Está entendendo como que Deus tem coisa extraordinária para a minha vida e para a sua vida? Mas a condição é de nós acreditarmos nele quando faz sentido e também quando para nós não faz sentido. Essa é a condição para nós seguirmos a Deus, queridos. Ele foi, versículo 26, lá no finalzinho, ele se levantou e foi. E quando ele foi, eis que um etíope eunuco, oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Amados, olha como que é a pessoa guiada por Deus. Vai para o deserto. Ele foi, estou aqui no deserto. Daqui a pouco ele viu lá uma carruagem andando ali, e o Espírito falou: corre atrás dessa carruagem. Imagina, meus amados, o cara correndo naquele calorão, do lado de uma carruagem que ele nem sabia o que era. Mas ele fez o quê? Ele obedeceu. Muitas vezes nós questionamos demais a Deus. Ah, Senhor, você sabe que eu tenho filho para criar, Senhor? Você sabe que eu tenho aluguel para pagar? Imagina, essas coisas que são aflições para nós, nos afastam de Deus. Nós devemos buscar a Deus para que essas aflições, elas caiam por terra. O Jesus, ele falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque essas aflições, as demais coisas, tudo aquilo, será acrescentado a vocês. Nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Não é palavra, não é poesia, não é filosofia de vida. É verdade. Glória a Deus, queridos. Ele foi lá, correu atrás da carruagem. Versículo 30. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele ouvindo, correndo lá do lado da carruagem, aquele poeirão, escutou ele lendo lá alto o profeta Isaías. Aí ele correndo falou: você está entendendo o que você está lendo? Imagina, o eunuco falou assim: ué, o que tem aqui do lado? Rapaz, tem um doido correndo aqui. Olha a resposta do eunuco. Respondeu ele, 31. Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Aí Filipe foi de carruagem agora. Glória a Deus, igreja. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. E na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. De quem está falando? De Jesus. Diga glória a Deus, igreja. Então, 37, o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegaram a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui água, quem me impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É só isso que precisa crer, meus amados. Se ele é o Filho de Deus, a minha vida pertence a ele, ele é o meu dono. Glória a Deus, queridos. Olha que lindo, porque você fala isso numa igreja, muitas vezes, as pessoas falam: não, eu quero me batizar. Então você vai fazer um curso, você vai sentar aqui, depois de tantos meses, talvez o pastor vai analisar para ver se vai se batizar. Mas não é assim no Evangelho de Deus. Aquele homem escutou Jesus Cristo naquela pregação, ele falou: olha, ali tem água. Você diz que quem crer, se for batizado, será salvo. Eu desejo muito ser salvo. O que me impede que eu seja batizado? Filipe falou: nada te impede, desde que você creia de todo coração.
Glória a Deus. Isso vale para a Santa Ceia, queridos. Para fazer Santa Ceia tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Se você chegar na igreja, tiver Santa Ceia, você quiser seguir Jesus Cristo de todo o seu coração, independente das tuas falhas, das tuas limitações. O que você não pode é aceitar as falhas e as limitações na sua vida. Eu não vou mudar e vou seguir Jesus, vou ceiar. Aí você vai trazer mais sofrimento à sua vida, que já é sofrida. Mas se você ouvir, olha, eu quero seguir Jesus de todo o meu coração, eu sei que eu não tenho força, não sei nem por onde começar, mas eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Você precisa ceiar, porque a ceia ela te fortalece para você caminhar com Cristo. Jesus disse, aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então você vê como que é o batismo e a ceia. Eles estão dessa mesma maneira, essa mesma fé. A questão é acreditar de todo o coração. E a religião ela impede. Não, você não está pronto. Não, você vai esperar mais tantos meses aí. E se Jesus vem para essa pessoa antes? Você está entendendo, meus amados? A religião não tem direito de fazer isso. Onde é que eu parei, queridos? 37, né? Agora 38, obrigado, querido. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, olha que lindo isso aqui, o Espírito de quem? O Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, arrebatou Filipe. E às vezes estamos orando, vamos comprar um carro novo, Senhor. Queria tanto ter um carro, alguém está falando, e Deus está falando, eu posso pegar você, arrebatar você, levar para onde eu quiser. Mas por causa da falta da nossa fé, a gente fica orando, não, mas um carro já está bom. Olha lá. 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não vendo mais o eunuco, este se foi seguindo o seu caminho cheio de alegria, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se aonde? Em Azoto. O Espírito Santo pegou ele foi correndo para o deserto, não foi? Agora ele voltou nas asas do vento. E Deus colocou ele lá em Azoto para quê? Continuar fazendo a vontade de Deus. Amados, estão passando luta hoje? Glorifica a Deus na luta. Honra a Deus na luta. Nas dificuldades, sempre o que Deus quer. Um dia me perguntaram o que é temor de Deus, pastor. Eu tinha uma resposta pronta para dizer, resposta teológica, e Deus falou, nada disso. Fala para ele que temor de Deus é se preocupar com o que eu penso. Então quem teme a Deus se preocupa com o que Deus pensa. É só isso que Deus quer de mim. Se eu for sair de casa hoje, Senhor, eu estou te agradando, eu vou fazer o que te agrada. Se você sabe que você vai fazer algo que não agrada a Deus, não faça. E se chegar a fazer, peça perdão, arrependa-se. Aconteceu, caiu, fez besteira, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Pai, me perdoa. O diabo vai falar assim para você, não tem perdão, você não merece. Não, ninguém merece. Fala para o diabo, ninguém merece. Ninguém merece. Mas por mim, Deus enviou seu filho para morrer em meu lugar. Mas por diabo não. Glória a Deus, queridos. Versículo 40 novamente, para nós terminarmos. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Daqui você não se fala mais em Filipe na Bíblia. Amém, meus amados? Não sei se ele ficou por lá em Cesareia, se ele casou, acabou a fé, não sei. Mas ali diz até chegar a Cesareia. Alguma coisa aconteceu ali. Amém, meus amados? Mas que essa unção de Deus esteja sobre a minha vida, sobre a sua vida, porque está sobre a vida da igreja. Mas não vai chegar nessa cidade ou naquela que vai acabar. Só vai acabar quando eu chegar na cidade celestial. Amém, meus amados? Lá você não vai precisar evangelizar ninguém. Glória a Deus. Fique de pé, meus amados. Vamos fazer uma oração. Coloca a mão no teu coração, queridos. Vou fazer uma oração, se você concordar, diga amém no final. Meu Deus querido, bendita é a sua palavra, Pai. Te agradecemos, Senhor amado, por tudo que o Senhor conquistou para nós a preço de sangue e entregou para a sua igreja. Nós vimos como Filipe foi tremendamente usado pelo Senhor porque acreditou em Ti, Senhor. E ele viveu e moveu o sobrenatural. Pedro andou sobre as águas, Filipe andou nas asas do vento, Pai. Nós queremos Te glorificar, Pai, e não limitar, Senhor, o Teu poder através das nossas vidas. Ensina-nos a crer em Ti, Senhor. Ensina-nos, Pai amado, a nos entregar.
Ensina-nos, Pai amado, a oferecer a Ti, Senhor amado, a nossa fé, toda ela, Pai, toda a nossa gratidão. Ensina-nos, Pai amado, a Te servir. Davi, um grande homem de Deus, quando foi buscar a arca, Pai querido, fez da maneira que achava melhor e acabou se complicando, e Uzá pereceu também por causa disso, porque tocou na arca e não podia tocar. Aí ele entendeu que ele não pode fazer a obra de Deus da melhor maneira possível, precisava se fazer da maneira que o Senhor pediu para ser feito. Então ensina-nos no seu caminho. Peça a Ele, queridos, ensina-nos a Te servir, Pai. Nós não queremos Te servir da melhor maneira possível, nós queremos Te servir da maneira que o Senhor quer ser servido. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós Te pedimos. Amém. Amém. Queridos, sejam abençoados com a unção dessa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Diga glória a Deus. Pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Sejam abençoados, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.